Bom dia, bom dia. Bom dia, Thiago Nobre, seu chatinho. Nhê, 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 nhê. Nhê, 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 nhê. Acordei chatinho. Menstruou também, né? Puxa vida, hein, meu? Caraca! Haja! Bom dia, bom dia. Bom dia. Hum. Pois bem, bora começar o banho. Vamos saber o que vocês querem saber de pergunta. Ai, Jesus. Ah! Demônio, por isso você não cresce. Porque é chatinho. Igor lindo demais. Quando a pessoa tem. Quando a pessoa tem autoestima é outro papo, né? Pronto, valendo. Muse, se eu utilizar whey todo dia mesmo sem fazer exercício diário, tem algum problema? Não, problema nenhum, Igor. Whey a gente usa para quem não faz exercício também. Hum. A gente usa para paciente que trata de obesidade, para que a gente consiga fazer ele perder gordura sem perder massa muscular. A gente usa para paciente que ainda não consegue fazer exercício, como no caso, né, avôzinho, avózinha que tem sarcopenia, né, e precisa melhorar um pouquinho que é a, a função muscular. Então a gente usa para uma série de situações, né? A única coisa, Igor, tem que, na verdade, assim, para você aproveitar os suplementos, você tem que ter uma organização que peça isso, né? Porque senão a coisa não fica tão legal, tá? Ou assim, não chega a não ficar legal, mas você não usa 100% daquilo que você está comprando. E na verdade, cara, você tem que entender que todo gasto é um gasto, né? Então você tem que ser organizado nas suas coisas, porque senão, meu, dá problema. Você vai querer um resultado, você está fazendo um investimento, então é melhor organizar isso. Sog faz uma pergunta excelente. Metformina atrapalha a hipertrofia? Olha só, Sog, não tem nenhum trabalho que fale isso, mas eu te falo em relação ao que é a droga metformina, né? A droga metformina ela ativa a parte de AMPK e ela impede o que é a liberação de glicogênio hepático. Então, uma das coisas que ela faz com muita eficiência é controlar a produção endógena de glicose. E quando faz isso, meu, você tem uma dificuldade sim para treinar. E para quem não, e para quem treina bem e não tem diabetes, porque metformina é uma droga para quem tem diabetes, né, brother? Então vamos começar daí, né? E eu sei que muita gente usa para emagrecer e não funciona para isso não, tá? E ela causa duas coisas importantes. Primeiro, ela diminui a absorção de vitamina B12. Segundo, ela provoca desbiose. E você com o intestino que não está muito legal, cara, você não consegue ir muito longe, né? Sendo assim, eu não recomendo que você use metformina se você está no processo de ganho de massa muscular, né? Aliás, eu não recomendo que você use metformina se você não tenha diabetes ou se você não tenha uma resistência periférica à insulina alta. Treinar bíceps e tríceps no mesmo dia é recomendado ou não? Olha, não tem nada que te impeça de treinar bíceps e tríceps. Eu gosto muito de treinar bíceps e tríceps no mesmo dia. Aliás, foi meu treino de ontem. Ontem de manhã eu treinei bíceps e tríceps. Fica um treino longo, né? Porque
Bíceps e tríceps são músculos que têm muita capacidade de resistir a esforço. Não é que nem peitoral, não é que nem dorsal, né? A gente usa o braço o tempo inteiro. Isso quer dizer que existe uma tendência a ter um nível de treinabilidade mais difícil de ser atingido. Então, melhora quem treina bíceps e tríceps com mais frequência, mesmo que você treine os dois juntos. É legal você ter um dia por semana para você fazer isso. Em geral, é o dia que você vai descansar. Ah, é descansar hoje, cara. Treino de bíceps e tríceps encaixa que nem uma luva, né? A única coisa é que eu te aconselho a treinar direitinho. Para treinar direitinho demora tempo. Eu calculo 20 séries de bíceps e 20 séries de tríceps para o meu treinamento de braço. São 40 séries. Então é um treino que, para você fazer sem atropelo, vai 1h20, vai 1h30, né? Porque senão você vai querer fazer tudo rápido, moendo, e cara, não funciona, tá? Aliás, escutem isso que eu estou falando para vocês. Procurem treinar bem treinado, faz a coisa bem feita. Já falei isso para vocês antes. Faz melhor antes de fazer mais. Todo mundo quer fazer mais. Ah, mais treino, mais comida, mais não sei o que. Todo mundo esquece de fazer melhor. E assim, ganho de massa muscular, principalmente, não é de quem faz mais. É de quem faz melhor. E o Josué, você acha interessante para o ganho de massa um grupo muscular por dia? Você sabe que limiar de treinabilidade é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que se beneficia muito quando não está conseguindo recuperar bem. Então você treina uma vez por semana aquele determinado grupo. Mas de uma forma geral, não existe essa regra. Porque muitas vezes para a gente conseguir treinar a quantidade que a gente precisa de uma coisa que chama horizontalização do treino. Você tem que colocar aquele grupo muscular mais vezes durante a semana. Fazer uma repetição, tá? Que é aquela historinha que eu faço todo dia, né? Todo dia eu faço barra paralela, 3 séries de 15 repetições. Né? Para quê? Para fazer na semana o equivalente a 21 séries só de barra paralela. Se eu fosse fazer num treino só 21 séries de barra paralela, ia ser 1 hora de barra paralela. Aí não dá certo. Horizontalização do treino. Guarde essa palavra. Vamos lá, Paulo Brás. Posso tomar creatina em seguida betalanina? Pode. Tenho dúvida na forma de tomar betalanina, pois na caixa diz para tomar 3 vezes ao dia. Sim, é a forma correta. Betalanina não é pré-treino, Paulo. Betalanina, ela é um tamponante, né? Você usa para conseguir treinar mais. Então, ela vai fazendo acúmulo no seu músculo para que você consiga esse efeito. Você só treina antes, aliás, você só toma a betalanina antes do treino quando você quer aquele efeito, aquela sensaçãozinha de formigamento, né? Aquilo não quer dizer que está funcionando ou não. E não sentir isso também não quer dizer que não está funcionando. Mas tanto creatina como betalanina a gente usa no dia, né? O que eu gosto de prescrever? Né? Eu gosto de prescrever, por exemplo, comprimir cápsula, né? 2 gramas de creatina e 700 miligramas de betalanina. E aí você toma isso 3 vezes ao dia. Vai dar 6 gramas de creatina e vai dar 2,1 gramas de betalanina. Vai muito bem, né? É uma ótima combinação, aliás, poderosa. Juice, perdi 7% em BF em 6 meses. Dieta e musculação. Esperava mais do BF. Bom ou ruim resultado? Cara, eu achei bom. 3,5% a cada 3 meses. Dá quase 1% ao mês. É bastante coisa.
Mas o difícil, na verdade, é você continuar nessa progressão, né? É você manter aquilo que você perdeu. Eu achei muito bom, principalmente porque você perdeu o volume de abdômen, e assim, o volume de abdômen conta muita gordura visceral, e gordura visceral não é uma coisa que você consegue medir com precisão quando você usa outros métodos. Por exemplo, método de dobra não avalia gordura visceral, né? E bioimpedância, cara, é um método de avaliação duplamente indireto, né? Então ele te dá um aproximado lá, mas não, cara, não é uma coisa que te dá precisão para você ter certeza do que aconteceu. Agora, quando você faz a perimetria, aí você consegue ver que foi muito bem. O que era o objetivo? Chegar aí pelo menos uns 90 centímetros, né, Júcio? Aí seria bom. Santi, bom dia. Hoje tem gym agora cedo, tamo junto. Muito bom, Santi, muito bom. Confio que ontem você foi treinar aquela hora que eu te falei, né? Perfeito. Guilherme Oliveira, quem tem convulsão pode tomar creatina? Pode. Eric Dias, tenho diastase abdominal e hernia umbilical. Alguma dica ou cuidado para iniciar na academia? Eric, a dica é começar com fisioterapia, né? Porque você precisa aprender a contrair a musculatura do abdômen. Alguns profissionais de educação física também têm muita habilidade em treinar isso, né? Mas normalmente isso é um trabalho que mais fisioterapeuta faz. Agora, na hérnia umbilical, tem que ver com o médico se é uma hérnia que tem risco de encarcerar, né? Porque se for uma hérnia que tem risco de encarceramento, o ideal é que Vossa Excelência opere, tá? Gabriel Escatambuli. Treino de segunda a sexta, cuido da minha saúde e alimentação, entretanto. Tenho sentido dores no peito, formigamento nas mãos e nos pés, desde que comecei a utilizar pré-treino. Mas pré-treino provavelmente tem beta-alanina, Gabriel. Não é nada assustador, né? Faz parte aí do que você está fazendo. Ricardo Migliavaca. O que você acha do uso de testosterona para ganho de performance em esportes competitivos como ciclismo, triatlon e natação? Muita gente usa em competições amadoras e ninguém descobre por não ter antidoping. Olha, Ricardo, quer queira, quer não, quando você se dopa numa competição, isso para mim cara, é falta de ética, né? Você está usando um recurso artificial numa situação em que você está competindo com pessoas que a maioria não faz isso, né? Então começa daí. A gente tem que começar com os princípios éticos. De uma certa forma, né? Não é que é uma coisa legal, ilegal, criminosa, não criminosa. Não é ético. Simplesmente assim, né? Outra coisa, a testosterona, ela não é um anabolizante tão bom assim, né? A testosterona, para cada capacidade anabólica, ela tem a mesma capacidade androgênica, e a capacidade androgênica é o que dá o efeito colateral, tá? Então, o que acontece? Para ciclismo, triatlo e natação, que não são esportes de força, são esportes de endurance, a testosterona ela acaba tendo uma melhora porque ela consegue entregar mais oxigenação para o tecido, porque ela aumenta seu hematócrito, né? Ela aumenta suas células vermelhas do sangue, né? E às vezes o pouquinho de ganho de força que você tem pode se manifestar positivamente em determinadas situações. Por exemplo, você está numa subida, ou então você está nadando contra uma corrente. Então nessas condições pode te ajudar. Agora, do ponto de vista de preparação, cara, se você é um sujeito que tem seus 650, 700, 750 de testosterona, usar mais testosterona, usar testosterona exógena, é discutível, né? Você vai ter o risco de uma porrada de efeito colateral e assim, não necessariamente você vai ganhar desempenho. Por quê? Porque tudo isso que eu te falei que você ganha, você acaba tendo uma compensação a partir do momento que você entende que a testosterona vai te fazer ganhar peso, compreende?
Então, quando você ganha peso, meio que você acaba tendo que carregar mais massa. E aí é diferente, né? Se a carreta tá cheia, ela vai mais devagar, não interessa ela ter força. E quando a gente fala de endurance, existe esse algoritmo velocidade média que é importante em todas as situações, tanto na natação, quanto no ciclismo, quanto na corrida. Não dá pra você tirar disso. Ania Oliveira. Não tenho tempo para fazer aeróbico na academia, então pensei em comprar uma bike ou uma esteira. Quero perder peso. Ania, é justamente o que eu tô fazendo aqui, coração. E eu prefiro fazer em casa também, né? Porque na academia, barulheira, aí você olha pra TV, gente assistindo programa de culinária. É um fuá, né? Aqui você pega, liga alguma coisa, você pode assistir uma série, pode assistir o banho, você pode fazer um banho seu, um banho da Ania, né? Eu uso a minha bikezinha aqui, da Steel Jean, né? Que é uma bikezinha que resolve meu problema, pequenininha, não faz minha mulher querer jogar ela pela janela. E que tá aqui que, meu, resolve isso. Eu acho que as coisas elas têm que ter um custo-benefício, né? Pô, você vai ver preço de bike. Cara, outro dia eu fiquei de cara. Tinha uma bike que custava 30 e tantos mil reais. Eu falei, que isso, cara? Uma bicicleta pra colocar em casa? Por 30 conto a bicicleta tem que pelo menos me levar no trabalho. Senão não dá, né? Então eu te recomendo a que eu uso mesmo. Simples, baratinha, você vai gastar aí uns 3 conto. Parcela em 1000 vezes, @SteelJean, tá? Tá aí nos comentários. Nos comentários não, tá aí na descrição do vídeo. Dá uma olhada aí. Thaís Souza. Benção, Thaís. Uma semana abençoada pra nós. Um beijo pra você. Ótima semana. Lida Stickel. E aí, Lid, e sua mãe, como tá? Em um cenário onde tudo sai do controle e não há tempo para fazer uma refeição na hora certa, é melhor não comer nada ou ingerir qualquer caloria? Lídia, você tem que ter noção do que é a densidade calórica do que você tem ali na sua frente. Por quê? O ideal é que você consuma qualquer caloria, mas dentro daquilo que é o seu habitué, né? Que é o problema de fazer dieta, né? Você troca uma coisa de alta densidade calórica por uma coisa de baixa densidade calórica, tá? Então, o que acaba acontecendo? Sei lá, qual a diferença de melão para pasta de amendoim? Né? Você pega 100 gramas de melão, você tem um pouquinho de calorias, tem, sei lá, se tiver 80 calorias, 70 calorias. Você pega 100 gramas de pasta de amendoim, você tem 600, né? Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é ficar atento para o volume daquilo que você vai comer. Se você tiver um macarrão à carbonara, por exemplo, você vai comer um pouquinho, você não vai comer 400 gramas, você vai comer, né, 150 gramas, alguma coisa assim, bem volume menor. Mas ficar sem comer, eu acho ruim, Lídia, tá? Primeiro que você aumenta muito a fome para a segunda refeição. Segundo que o teu organismo, ele começa a reconhecer isso como um estresse metabólico. E aí ele dá conta de lançar mão de processos de equilibrar esse estresse. Por exemplo, aumentar a função da suprarrenal, liberar mais cortisol. Éder, jiu-jitsu em dia de descanso da musculação. Não, Éder, não conta como descanso, cara. Esporte não é descanso. O esporte ele redireciona aquilo que você criou de estímulo para o ganho de massa muscular. Então, sempre que você tiver um esporte junto com musculação, você tem que entender que provavelmente a musculação ela vai, entre aspas, sofrer um pouquinho, tá? Porque, infelizmente, fisiculturismo é um esporte meio exclusivista, tá? Ah, mas eu tenho mais gordura. Então, o problema é que você não pode olhar o exercício como se fosse uma queima de calorias, né? O exercício ele é um direcionamento para a modificação da sua massa muscular. E você não usa gordura para treinar, né? Não é a gordura que contrai, é o músculo. Então, quando você dá, por exemplo, o jiu-jitsu no descanso da musculação, você modifica esse direcionamento, você faz uso da sua massa muscular e você necessita de mais descanso, tá? O que não quer dizer que você não vai ficar musculoso, mas de forma crônica vai dificultar teu ganho de volume,
tá? Rafa Cardoso, meus treinos são de 50 minutos por dia, com 40 segundos a 1 minuto de intervalo entre as séries, com o meu personal atleta. É pouco tempo de treino? Não, Rafael, não é. A questão é, se você treinava mais antes, né, pode ser que você sofra um período de destreinamento, mas depois isso daí se ajusta, tá? Mas em geral tá ótimo, meu. Pedro Bloch, poderia mandar um abraço para mim, para meu amigo Henricon? Somos grandes fãs do senhor, começamos a academia de sua causa. Pô, que responsa, hein, Pedro? Então um abraço para você, Pedro Bloch e Henricon, e vão treinar hoje. Chega de papo. Pedro Farias, 6 km de corrida, mais musculação, mais escitalopram, mais mestrado, tentando sair dessa zona. Não, talvez você precise entrar em uma. Algum conselho para não recair, mestre? Pedro, transa, tá? Corrida, musculação, escitalopram, mestrado, sem diversão. Aí, irmão, vou te falar, né? Só pega um chicotinho, bate nas costas e fala, vai, me pune. Não, né, Pedro? Não. Você precisa... Sabe o que você precisa, Pedro? Você precisa de uma namorada, Pedro. É isso que você precisa. Você precisa de uma namorada, uma moça bacana, bem animada, né, que leve você para treinar, que faça aeróbico com você, que te faça companhia, né? Ai, eu esqueço que tem criança assistindo. É isso que você precisa, Pedro, principalmente para... Deixa pra lá. Capaz até de separar com esse talopram, se arrumar uma namorada. Mas tem que ser uma namorada fera, Pedrão. Tem que ser uma namorada firme, braba, brabinha. Pelo menos tem que ser brabinha. Senão, lascou. Professor Rodrigo Constantino, curtiu pegar um frio aqui na RS? Curti. Nunca vi um inverno tão longo como desse ano. Hoje amanheceu 12 graus por aqui. Pô, Rodrigo, eu gostei. Cara, eu gosto demais do sul, né? Aquela sensação de... Sabe o que acontece? Você fala, liga o ar-condicionado do seu quarto. Cara, quando você liga um ar-condicionado, por exemplo, o lugar tá quente e tá te soprando um vento gelado. Isso não é confortável, isso é ruim, porque o vento gelado, ele esfria um bloco do seu corpo. Por exemplo, ele esfria teu pé. E ele não resolve o calor do ambiente. Então você fica com o pé gelado. Isso é ruim, né? O inverso já é o contrário. Quando você está num lugar frio e você tem um ventinho quente, cara, aquilo é tão acolhedor, é tão gostoso, né? Que, sei lá, é uma satisfação, né? Eu fui na farmácia de manhã comprar um taco para Roberto. Aí, às 6 horas da manhã, tava frio, Rodrigo, tava frio. E aí eu saí de camiseta, assim, cara, tomar aquela esfriada de manhã, assim, aí depois subir e entrar no hotel quentinho, que sensação gostosa. Bom, sei lá, eu gosto, né? Bom dia, Raíssa. Cleberson Luciano, sou pesado, 140 quilos, mas faço taekwondo e hapkido há 2 anos. Mas conforme perco peso, me sinto mais fraco. Devo tomar algum suplemento para ajuda da perda de peso ou ganho de massa muscular? Não, Cleberson. Antes de tomar qualquer suplemento, você precisa organizar a sua dieta, tá? Porque provavelmente você está fazendo o que os caras tentam fazer para diminuir peso, que é tirar... Ó, tem uma candidata aí para namorar o Pedro. Thaís diz que é braba. Vai lá, Thaís. Vamos fazer o Tinder Muse, né? Que vai ser o encontro de casais do banha. Tinder banha. Meu Deus, isso não vai dar certo. Não vamos continuar nessa linha de raciocínio. Parou. Então, Cleverson, você deve estar fazendo o que os caras que são da luta costumam fazer, que é tipo cortar alimento no talo, né? Então, não é assim, né? Você precisa realmente passar na nutricionista, tá bom? Juca,
Não, Jussi, estarei lá, chegarei lá. Continua o processo, só queria ter uma noção sobre o progresso. Agora uma coisa é verdade, quanto mais emagreço, mais aumenta a fome. Sim, isso é muito verdade, tá? Por que isso é verdade? Porque nossa saciedade depende de um hormônio que chama leptina, que é produzido pela gordura. E ele só é produzido quando a gordura está recebendo energia. O problema é que quando você está emagrecendo, você está fazendo o quê? Tirando a energia da gordura, correto? Isso quer dizer que teus níveis de leptina, eles não serão os mesmos de quando você não está fazendo dieta. Questão, né? Muitas vezes a gente tem resistência à leptina, e aí, você começa a fazer dieta, essa resistência melhora e você aumenta a saciedade. Só que aí você começa a emagrecer mais rápido e cai os níveis de leptina. E quando caem os níveis de leptina, você começa a ter mais fome. Caramba, e agora? Tô ferrado, vou passar fome? Não, não vai passar fome. Por quê? O sistema nervoso central é extremamente habilidoso em lidar com isso. Então, o que ele faz? Ele aumenta o que são as quantidades de noradrenalina, serotonina. Isso te dá a sensação de satisfação, isso te dá a sensação de saciedade, te dá a sensação de equilíbrio, tá? E aí, você troca uma coisa pela outra, né? Você até tem fome, mas você consegue controlar isso, por quê? Porque isso não sensibiliza o teu sistema nervoso central como se fosse uma forma de emergência que você precisa comer, que você precisa correr e se alimentar. Você tira essa urgência de você. Eu particularmente prefiro, né, uma serenidade com fome do que uma fome sem serenidade. Pensa bem. Você está calmo, você consegue escolher o que você come. Ou então você está com uma fome voraz e sem calma nenhuma. Ruim. Porque a chave, Júlio, é o controle. Por isso que exercício combina tão bem com dieta, meu. Segue o plano e vai que vai. Caio Marcelo, me ajuda a explicar para o meu pai sobre o uso de whey e creatina. Ele está com um problema no quadril. Tem 1,88 m, pesa 115 kg. E não faz exercício há muito tempo. Trabalha sentado. Como posso orientá-lo? Caio, primeira coisa, você tem que mostrar para ele o que são os malefícios de você ter sedentarismo, né? Muita coisa em relação à dor no nosso corpo tem relação com uma perda daquilo que é a sua força muscular, né? Agora, dissuadir uma pessoa, né, de ter a rotina que ela tem e convencê-la a fazer alguma coisa diferente é muito difícil, né? Então é muito complicado, né, você convencer alguém. Cara, faz companhia pro seu pai. Pega o seu pai, leva ele na academia. Pronto. Melhor. E acho que esse é o caminho. Quando a pessoa não vai sozinha, você pega ela pelo braço e leva ela com você. Corre pezão. Bom dia, moço. Minha mãe tem 80 anos. Mantém rotina de hidroginástica e alimentação saudável. O que você acha de creatina como exemplo? Eu acho ótimo. Ricardo Migliavaca. Passei a fazer uso de betalanina para recuperação muscular. Então, na verdade, não é isso que ela faz, né, Ricardo? A betalanina, ela faz com que você atinja o número de repetições voluntárias máximas maiores. É isso que ela faz. A coceira no corpo é normal, porém fica um tempo com sensação de enjoo e mal-estar. Isso daí pode ser que seja por causa do treino, que você está entrando em acidose metabólica induzida pela produção de lactato pelo músculo. Pode acontecer, tá? Cauê. Muse, sou Cal, quero fazer implante capilar, porém estou recebendo críticas de pessoas cabeludas dizendo que é arriscado. Ah, Cauê, não tem risco nenhum, cara. É assim, claro, toda cirurgia, né, tem seu risco, mas não é assim, né? A questão é, você tem que fazer com um profissional que seja bom, né? Você tem que fazer num lugar que seja bom, você tem que fazer, né, com uma pessoa que seja habilidosa, senão fica horrível. Eu fiz transplante capilar com o Thiago Bianco, né? Ele tem um hospital, então você chega lá, você está no hospital, né? Tinha 2 anestesistas, tinha a chefe da anestesia que foi me cumprimentar, né? Isso às 5h30 da manhã. Tinha o cara que fez a minha anestesia. Por quê? Porque é uma cirurgia de 10 horas, eu fiquei 10 horas dormindo, né? É outro patamar, né? Eu
sabe, com saúde eu não arrisco, né? E o Thiago, para mim, é o melhor cara do Brasil, e se bobear, para mim é o melhor cara do mundo, né? Porque ele respira essa questão capilar, assim. Claro, tem muitas outras pessoas que são muito boas, mas o Thiago é minha escolha, né? E seria surpreendente se eu falasse assim, eu fiz com ele, mas eu acho outra pessoa melhor. Não, eu acho ele o melhor. Por isso que eu fiz com ele. E ele tem um serviço todo orientado para isso. E aí, cara, porra, eu não sei, eu gostei, né? Tá aqui, ó, meu cabelinho. Mário Felipe Zambon. Tenho Hashimoto, no último exame T3 deu 102. T4 livre, 1.3. TSH 16.6. Achei curioso o TSH tão alto e os outros dois hormônios dentro da faixa da normalidade. Então, se você não soubesse que tinha Hashimoto, isso daí chama hipotireoidismo subclínico grave, né? Quando você tem um TSH maior do que 10, entre 10 e 20, só que hormônios normais. Mário, o que você tem que entender? Que a tireoide é extremamente dinâmica. Então, eu te recomendaria refazer esse exame, tá? Agora, o que é importante? É importante ver se você não estava tomando alguma coisa, né, que contivesse biotina antes de fazer esse exame, porque ela modifica o que são os níveis de dosagens hormonais. Então, isso está com cara de um erro de avaliação pré-analítica, tá? Agora, pode existir isso? Pode existir isso. Então, recomendo você refazer o exame, tá? Por quê? Porque muitas vezes a tua tireoide ela dá uma acelerada para tentar compensar uma falta de hormônio aguda. E aí o que acontece? Você faz o exame bem nessa hora. José Moretoni. Como conciliar musculação e ciclismo? Sauna e hidro após a musculação tem benefício? Não. Sauna é ruim para musculação. Hidro, se você está falando jacuzzi, para ficar lá na piscininha, sendo massageado, isso é bom, tá? Isso é muito legal. Hidroginástica, não. Você treinou, você precisa de descanso, tá? Musculação e ciclismo, já é um pouquinho mais complicado, José. Eu treinaria o ciclismo cedo, né? E treinaria musculação no final do dia. Aí você consegue alguma organização, tá? Marcos Tadeu da Mata. Tenho hernia de disco, mas estou iniciando meu treino para hipertrofia. Às vezes minha coluna inflama. Posso fazer para não atrapalhar a hipertrofia com anti-inflamatórios? Olha só, se você tem hernia de disco, você tem que tomar cuidado com movimentos de rotação. Isso aqui, ó. Por quê? Porque a coluna é muito sensível à rotação e é mais fácil você fazer uma compressão de uma raiz nervosa quando você está fazendo rotação do que quando você está fazendo bending, né? Virando um lado para o outro, para frente, para trás. E claro, você precisa fortalecer a tua musculatura centro do corpo, né? Core, abdômen, transverso, eretores da espinha, quadrado lombar. Então é o kit, né? Precisa fazer esse kit. Márcio Monte, tenho muita dificuldade em perder peso. Já fui em vários nutricionistas e faço dieta há muito tempo. Vendo os vídeos do Cariani, talvez eu seja endomórfico, ainda fiz tireoidectomia, alguma dieta especial? Márcio, se você não consegue perder peso, é que você não está fazendo a dieta direito, tá? Ponto final. Não tem mágica, tá? Se você está fazendo uma dieta hipocalórica, está seguindo essa dieta 100%, perder peso é uma questão de tempo, tá? Então, realmente, você não está fazendo a dieta direito. Você não está comendo no horário que você tem que comer. Você não está fazendo as refeições que você deveria fazer. Você está trocando refeição. Chega final de semana, última refeição do dia, vou comer um hambúrguer, né? Chega domingo, vou almoçar em tal lugar. Então isso não é fazer a dieta. Fazer a dieta é fazer dieta. Infelizmente ou felizmente, né, é assim que a banda toca. Então eu te dou certeza, você não está fazendo a dieta. Não tem esse papo. Eu faço dieta e não emagreço. Não, você não faz a dieta. Acabou, você tem que partir daí. Porque senão, você vai achar que fazer a dieta não te emagrece, treinar não te ajuda a emagrecer, e aí você vira e fala assim, que nem um menino perguntou, acho que ontem pra mim, me falaram pra tomar 1 ml de testosterona na semana. Cara, pior coisa do mundo. Se você já não tá fazendo a dieta, se o treino não tá direito, você vai usar testosterona, que vai aumentar a sua fome e aumentar a sua iniciativa, meu amigo,
aí você vai arrebentar de comer, né? E vai ter os efeitos colaterais, não só do aumento do seu consumo calórico, mas também do que é o uso do hormônio de forma inadvertida, né? Então lembre-se disso para você tomar suas decisões. Fábio Augusto. Encontrei um nódulo na parte baixa do peitoral, dolorido ao tocar, penso que é uma contratura. O que posso fazer? Posso treinar? Não sei, Fábio, não sei que nódulo é esse, né? Um nódulo na musculatura pode ser uma região de espasmo, né? Contratura é quando você tem uma lesão no músculo e ele encurta quando ele cicatriza. Agora, pode ser também uma ginecomastia. Cara, vai no médico, vai. Mió. Asriel Tesolin. Quebrei um osso da mão direita. Posso fazer um treino unilateral? Você foi no médico? Após tirar o gesso, posso voltar ao treino normalmente? Tenho mantido apenas o cardio, estou uma semana de tirar o gesso. Asriel, a priori pode fazer o treino unilateral, tá? Agora, se você pode treinar normalmente, precisaria saber que osso é esse que você quebrou, né? Para saber se ele vai aguentar sobrecarga. Mas, a rigor, não, né? Porque o gesso, ele simplesmente fez com que o osso ele conseguisse se colar, mas ele não está 100%. O osso, ele fica 100%, demora, viu, meu? Lucas Meirelles. Sempre faço uso contínuo de pré-treino. Tenho problema com veias do redondo. Veias do redondo? E você está dando risada. Será impressão minha ou de fato existe relação? Cara, se essas veias do redondo que você está falando é problema no butico, tá com hemorroida? É isso aí, Lucas? Fala, cara. Fala pra eu saber o que é. Tem alguns pré-treinos que tem pipernigrum, que tem capsiate, que é a capsaicina, que são derivados de pimenta, tá? Aí, meu irmão, se você tomar esse pré-treino, vai arder o butico, aí tenha certeza, tá? Quem tem problema no butico não combina com pimenta, né? Arde a boca, arde para entrar, arde para sair, né? E quando sai é ruim, né? E aí aquele cuidado todo, usar lenço umedecido, né? Lavar em vez de passar o papel higiênico. Se for passar o papel higiênico, não é fazer assim, é fazer assim, né? É que nem limpar a boca. Você limpa a boca assim, né? Você passa o guardanapo na cara. Então, tem que cuidar do butico, né? Santi, quando devo começar a tomar whey e creatina? Para que serve termogênico? Santi, antes de pensar em whey e creatina, você tem que pensar em organizar a sua dieta. Termogênico serve para você ficar ansioso. É para isso que serve. Henrique, melhor formação de treino de powerlifting. Aí você tem que perguntar para o Ziad Morad. Ele é o cara que mais manja de powerlifting que eu conheço. Treino 6 vezes na semana, 3 pesado e 3 para hipertrofia. Percebi que mesmo estando acima do peso, comendo pra caramba, estou emagrecendo. Treino de 4 horas. É um volumão, né, Henrique? Mas o ideal seria que você fizesse dieta, né? A priori, me parece legal essa estrutura, né? Agora, powerlifting, cara, é bem difícil porque é muito técnico. Se você começa a apertar esse treino sem técnica, você começa a aumentar o risco de lesão. Aí, no good. Marilhote, bom dias. Maite, bom dia. Interação creatina, café, citrulina, vitamina D. Creatina com cafeína, aparentemente tem, né? Mas não é uma coisa tão complicada assim. Citrulina e vitamina D não. E etc, não sei te falar, né? Gênio. Gustavo Henrique. Resistência à leptina. Ixi, Gustavo, isso daí é um papo de 3 horas. E eu tenho que resolver aqui as perguntas. Mas assim, resistência à leptina, como qualquer mecanismo de resistência, é uma perda de função do hormônio por conta do excesso de secreção. Muitas vezes a gente faz resistência à leptina por uma resistência primária à insulina. Porque a resistência à insulina faz com que a gente, aliás, o aumento da produção de insulina faz a gente produzir uma molécula que chama SOX3, que interage no receptor de tirosina quinase, que é o receptor que acolhe a insulina, né? E que é da mesma família do receptor de leptina. Portanto, essa SOX3 também atinge o receptor de leptina,
fazendo com que ela perca parte da função. E aí você tem o mecanismo secundário de resistência à leptina por resistência primária à insulina. Pedro Gabriel, como funciona o metabolismo diário? Ele reinicia meia-noite? Não. Horário ideal para a última refeição. Pedro, você precisa assistir banho mais vezes, cara. Muito. Né? O metabolismo não desliga, né? Ele continua funcionando. Não tem essa reinicia meia-noite. Tipo, fiz um monte de cagada hoje, amanhã eu vou fazer direito. Não, esquece. Se você fez um monte de cagada hoje, amanhã você vai sofrer as consequências desse monte de cagada. E aí, você vai pagar a conta tendo que fazer o que você tem que fazer. Que é muito ruim. Endomorfo, 109 kg, 27% de gordura. Provavelmente você está acima do peso. Não tem nada de endomorfia nisso. Né? E isso é uma coisa muito comum das pessoas. Elas se enganarem. Né? Eu sou endomorfo. Não, você está acima do peso. Você precisa tratar isso daí. Né? Você está obeso, você está com sobrepeso, você tem resistência à insulina, você tem uma pressão arterial que está desregulada, né? Então, cuidado. Né? Endomorfo é um jeito de você minimizar a responsabilidade que você tem de cuidar do seu físico porque está mal cuidado, a verdade é essa. Então, vai procurar um médico, Pedro Gabriel. E um nutricionista. Tony Cruz, montei um treino. Peito, tríceps e ombro. Treino B, costas e bíceps. Treino C, pernas, complemento. Esses dias que é bem pesado e sinto que meu bíceps no treino B não chega no potencial máximo. Posso trocar bíceps com tríceps? Você está trocando o clássico, né, Tony? Peito e bíceps, costa e tríceps, perna e ombro. É ou não é? Vinícius Porto, faz mal treinar logo após que acordar? Não. Cico. Tenho 20 anos. O cara da academia disse que passei de 34 de BF com 94 quilos para 24 de BF com 90 em 50 dias. Isso é possível? É possível, ué. Se foi a mesma pessoa que te mediu, né, em primeiro lugar, porque quando muda o avaliador isso fica meio complicado, é possível. E se você fez dieta, é completamente possível. Frank, estou fazendo musculação para perder gordura e ganhar massa. Minha força está aumentando, mas a balança do peso não muda. Normal isso? Lógico, Frank. Você não perde peso tão rápido assim. Se você está fazendo musculação, a musculação ela faz você ganhar massa muscular ou melhorar o tônus da sua massa muscular. Isso faz você ganhar peso. Você ia gostar muito da aula de Caxias do Sul que eu falo de emagrecimento, né, ou ganho de massa muscular durante o emagrecimento. Você ia gostar bastante. Fábio Augusto, 2 dedos acima da glândula mamária, contratura? Não. E outra, a glândula mamária ela não tem um lugar definido. Você tem um mamilo, a glândula mamária ela pode se espalhar por toda a frente do peitoral. Às vezes a gente tem glândula mamária até na axila, então não é uma coisa assim. E contratura é o que eu te falei. Contratura é quando você tem uma lesão muscular e você faz um encurtamento do sarcômero em consequência dessa lesão. Tá? É muito comum as pessoas errarem o conceito de contratura. Né? Tô com uma contratura aqui no posterior de coxa. Não, está com espasmo. Né? Contratura é uma consequência ruim de uma cicatrização inadequada. Uma cicatrização que não houve cuidado. Se você tivesse feito fisioterapia, você teria tido uma cicatrização adequada. Pedro Oliveira fez uma cirurgia de cisto piloidal há 1 mês e o médico liberou o treino desde que não force a região do cisto. Como treinar a perna direito, mas sem ferrar a cicatrização. A falta de treino está me deixando maluco da cabeça. Então, Pedro, você vai treinar tronco, né? E membro inferior, você vai fazer cadeira, né? Não dá para treinar agachamento agora, não dá para treinar leg press agora, né? Cadeirinha, na manha. Tá? Camila Simões, fraturei uma aléola lateral do tornozelo tem 30 dias. O médico tirou o gesso e já consigo mexer o pé. Quanto tempo vai voltar ao treino? Eu preciso ver teu raio-x, né, Camila? Mas a priori, 30 dias de gesso. Se você está mexendo o pé, você precisa fazer fisioterapia para você voltar a fazer flexão e extensão plantar adequadamente, tá? E pode voltar a treinar. Você só não pode fazer exercício de impacto. Corrida não dá, né? Mas fazer um leg prezinho, uma cadeirinha extensora, isso daí dá com certeza. Bom, pessoal,
that's it for today, tá? Lembrando que esse final de semana eu dou um curso de 2 dias, sábado e domingo, para pós-graduação da Forte, sobre fisiculturismo. É um curso só para médicos, né? Porque a gente vai falar de temas do que concernem a área médica. Se você é médico e quiser assistir esse curso, só entre em contato aí pelo Instagram ou pelo e-mail da clínica. O mais correto aí é pelo e-mail da clínica. Vocês vão falar com a Aldeline, tá? E ela vai fazer a sua inscrição, tá bom? Para médicos 2 dias, sábado e domingo, só fisiculturismo, né? E aí, acho que é uma chance boa aí de orientarem vocês algumas coisas aí que são importantes nessa área, tá? Turma 4, então, da Forte, aguardem, tem aula esse final de semana, e vocês têm alguns coleguinhas que vão estar junto para assistir. Vou treinar rapidão, porque eu preciso, né? Vou correr. Beijo pra vocês, gente. A gente se vê. Fiquem bem. Com Deus. Ótima semana. E vamos trabalhar. Tá bom? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, porque tá na hora de trabalhar. Vamos trabalhar. Trabalhar. Vai trabalhar.